Os Apócrifos. Série O Testamento dos Patriarcas. Testamento de Levi. Capítulo 1. Transcrição das palavras pelas quais Levi ordenou aos seus filhos o que deviam fazer, anunciando também o que lhes haveria de acontecer até o dia do juízo. Ele estava são quando o chamou para junto de si. Todavia, fora-lhe revelado que breve iria morrer. Quando todos estavam reunidos, falou-lhes. Capítulo 2. Outrora eu, Levi, fui concebido em Harã, e lá nasci. Mais tarde parti para Siquém com meu pai. Eu era um jovem de cerca de 20 anos quando, juntamente com Simeão, vinguei-me de Emor, por causa de nossa irmã Diná. Pastoreávamos os rebanhos em Abel-Maú. Naquele momento, vindo de Adonai, baixou sobre mim o ruar da visão. E eu vi como todos os homens obscureciam seus caminhos, como a injustiça edificava para si muros e como o crime se instalava em torres. Sobreveio-me grande tristeza por causa dessa raça humana, e supliquei a Elohim pela sua salvação. Depois caí no sono. Vi uma montanha alta e o céu abriu-se. Um melahim de Adonai falou-me: Levi, entra. Depois passei do primeiro céu para o segundo e vi uma água suspensa exatamente entre este céu e o outro. Em seguida, vi um terceiro céu, mais luminoso do que os dois anteriores. Nele descortinava-se uma largura incomensurável. Perguntei ao melahim: qual é a sua finalidade? Disse-me ele: não te espantes. Verá ainda 4 outros céus, muito mais brilhantes e muito mais sublimes. Subirás a eles, colocar-te-ás junto a Adonai e serás o seu servidor. Revelarás aos homens os seus segredos e trará também a boa nova, aquele que salvará Israel. Por intermédio teu e de Judá, Adonai virá aos homens para todos salvar. Alimentar-te-ás das coisas de Elohim. Ele mesmo será teu campo e tua vinha. Ele mesmo será tua comida, teu ouro e tua prata. Capítulo 3. Observa agora os 7 céus. O inferior é mais escuro. E é mais escuro porque presencia a maldade de todos os homens. O segundo contém fogo, neve e gelo. Ali estão depositados para o dia do juízo. Aí se encontram todos os ruars da desforra, da vingança dos homens. No terceiro estão as cortes dos exércitos que no dia do juízo vingar-se-ão dos ruars do erro e de Belial. Acima dessas cortes situa-se a região dos santos. No céu que está acima de todos os outros habita a grande majestade, superior a toda a santidade. No próximo encontram-se os arquimelahins, servidores que intercedem diante de Adonai por todos os erros dos justos. Esparzem diante de Adonai o perfume dos tributos, um sacrifício incruento e racional. No céu que se situa abaixo estão os melahins que levam as orações àqueles melahins que estão à volta de Adonai. No céu seguinte encontram-se os tronos e as potestades que tributam louvor constante a Adonai. Se Adonai dirigir os seus olhos para nós, ficaremos todos abalados. O céu, a terra e os abismos tremem ao olhar da sua majestade. No entanto, os filhos dos homens pecam, e pecam sem nenhuma sensibilidade para com tudo isso, provocando assim a ira do Altíssimo. Capítulo 4. Saibas agora que Adonai julgará os homens, e neste momento as rochas se fenderão. O sol se apagará, as águas secarão, o fogo gelará. Toda criatura se angustiará e os ruás invisíveis se desvanecerão.
O mundo inferior fará os seus despojos, em consequência das provas do Altíssimo sobre aquele que não tem fé e que persistem nos pecados. Por isso serão sentenciados com o castigo. Adonai escutou a tua oração e manteve-te afastado do pecado. Passaste a ser para ele um filho, um servidor, um ministro da sua presença. Brilhas em Yaakov como uma luz de sabedoria. És como um sol para todas as tribos de Israel. Tu e toda a tua geração sereis abençoados, até o dia em que o Adonai, em sua bondade, provar todos os pagãos por toda a eternidade. Foram-te conferidos entendimentos e conselhos, para assim poderes instruir os teus filhos. Pois quem a ele bendiz, será abençoado. Contra ele, quem blasfema, será condenado. Capítulo 5. Em seguida, o Melahim abriu-me as portas do céu. Eu vi o templo santo e o Altíssimo assentado sobre o trono da majestade. Ele falou-me: a ti, Levi, confio as bênçãos do ministério sacerdotal, até que eu venha para permanecer no meio de Israel. Depois o Melahim conduziu-me para a terra e entregou-me escudo e espada, dizendo: vinga Diná em Siquém, eu estarei ao teu lado. Adonai enviou-me. Foi naquele tempo que exterminei os filhos de Emor, como está escrito nas tábuas do céu. Mas eu falei-lhe: peço-te, Adonai, dize-me o teu nome, para que eu possa invocar-te no dia da tribulação. Ele disse: eu sou aquele Melahim que intercede pelo povo de Israel, para que não seja completamente aniquilado. Todo ruar mau atenta contra ele. Então acordei e louvei ao Altíssimo e também ao Melahim, que intercede pelo povo de Israel e por todos os justos. Capítulo 6. Eu fui para junto de meu pai e encontrei uma serpente. Por isso, a montanha se chama também Escudo. Situa-se em Gebal, à direita de Abilas. E guardei em meu coração aquelas palavras. Em seguida, consultei ao meu pai, bem como meu irmão Rubem, no intuito de que este comunicasse aos filhos de Amor que não deveriam ser circuncidados. Eu ardia de raiva por causa daquela crueldade que cometeram contra Israel. Matei primeiro Siquém, depois Simeão matou Emor. Em seguida vieram também os irmãos e exterminaram a cidade deles a fios de espada. O pai soube disso e ficou muito irado e triste, porque eles haviam aceitado a circuncisão e, no entanto, foram trucidados. Na hora da sua bênção, excluiu-nos. Éramos pecadores por havermos praticado uma ação contra a sua vontade. Naqueles dias eu andava doente. Somente eu vira que se tratava de uma sentença divina contra Siquém, pelo mal que praticaram. Outrora tentaram fazer com Sara a mesma coisa que fizeram com a nossa irmã Diná, mas foram impedidos por Adonai. Eles molestavam o nosso pai Abraão por ser ele um estrangeiro. Tanto os jovens quanto os velhos atacavam seus rebanhos e fizeram coisas vergonhosas com Eblaim, o criado que nasceu na casa. Da mesma forma, agiam com todos os forasteiros, raptavam com violência suas mulheres para desonrá-las. Assim, incorreram na ira de Adonai até ao seu extermínio. Capítulo 7. Eu disse a meu pai: Senhor, não te zangues. Eis que Elohim permite que por meu intermédio sejam espoliados os cananeus e seja a sua terra entregue a ti e à tua descendência. E Siquém chamar-se-á doravante cidade dos insensatos. Assim como alguém ri-se de um tolo, assim agora rimo-nos deles. Comportaram-se realmente como tolos diante de Israel, desonrando a nossa irmã Diná. Partimos dali e chegamos a Retel. Capítulo 8. Lá tive outra visão, semelhante à anterior. Ao discorrerem 70 dias de nossa permanência naquele lugar, eu vi 7 homens vestidos de branco, e eles falaram-me: levanta-te, veste o paramento sacerdotal, bem como a coroa da justiça, o adorno peitoral do entendimento, a vestimenta da verdade, o diadema da emuná, a faixa distintiva na cabeça e o manto humeral da profecia.
Eles trouxeram cada um desses objetos, colocaram-nos em mim, dizendo: de agora em diante serás o sacerdote de Adonai, tu e tua estirpe, por toda a eternidade. O primeiro ungiu-me com um óleo santo e entregou-me o báculo da justiça. O segundo lavou-me e em seguida com água pura alimentou-me de pão santo e vinho, e vestiu-me com uma veste sagrada e magnífica. O terceiro deu-me então um manto de linho semelhante ao manto humeral, e o quarto cingiu-me com um cinto semelhante à púrpura. O quinto entregou-me um belo ramo de oliveira, o sexto colocou-me uma coroa na minha cabeça, e o sétimo, em minha cabeça, o diadema do sacerdócio. Depois encheram as minhas mãos de incenso, constituindo-me sacerdote de Adonai. Em seguida falaram-me: Levi, 3 funções serão atribuídas à tua estirpe, sinais da majestade de Elohim que hás de ver. A primeira das funções é grande, não haverá nada maior que ela. A segunda consistirá no ministério do sacerdócio. A terceira colherá um nome novo. Eis que surgirá um rei em Judá, que instituirá um novo sacerdócio para todos os gentios, e a maneira deles. E a sua vinda será desejada, assim como o de um Elohai homem, procedente da estirpe de nosso pai Abraão. Todas as tuas aspirações e as dos teus descendentes serão atendidas em Israel. Comereis do bom e do melhor. A mesa de Adonai será o quinhão de sua estirpe. Dela procederão sumos sacerdotes, doutores da lei e juízes. Por sua palavra será preservada a santidade. Despertei do sono e tive a certeza de que esse sonho relacionava-se com o anterior. E como da primeira vez, guardei tudo isso em meu coração, não revelando a homem algum sobre a terra. Capítulo 9. Passados 2 dias, eu e Yehudá partimos para visitar Isaac na companhia de nosso pai. Lá eu fui abençoado por meu avô, segundo pude constatar pelo alimento oferecido. Mas ele não quis ir conosco para Betel. E lá chegando, meu pai, Yaakov, viu na minha face que eu era um sacerdote de Elohim. Assim, levantando-se bem cedo, taxou os dízimos de tudo para Adonai por meu intermédio. Depois fomos a Hebrom e lá permanecemos. E Isaac recomendava-me constantemente a meditação da lei de Adonai, segundo me mostrara o Melachim de Adonai. Ensinou-me também a lei do sacerdócio, da oferenda, de alimentos, do sacrifício pelo fogo, das primícias, da oferenda livre e do sacrifício de comida. Todos os dias instruía-me, ocupando-se zelosamente de mim diante de Adonai. Ele dizia-me: guarda-te do ruar da luxúria, meu filho. Ela persiste e maculará o santuário por meio da tua estirpe. Escolhe para ti uma mulher enquanto és jovem. Seja ela pura e sem mancha, e não proceda nem de estranhos e nem de pagãos. Antes de ingressares no santuário, banha-te, e ao ofereceres sacrifícios, lava-te. Uma vez preparada a oferenda, lava-te mais uma vez, e traze para Adonai as primícias das 12 árvores, sempre verdes, da forma que ensinou Abraão. De todo animal puro e de toda ave pura, oferece um sacrifício ao Adonai. Oferece as primícias de todo o primogênito e do vinho, e deverás salgar toda a oferenda. Capítulo 10. Cumpri, meus filhos, o que te vos ordeno. Tudo o que eu aprendi do meu pai, eu vou-lo transmitir. Dessa forma, estarei isento de culpa pelos delitos e pecados que havereis de cometer no fim dos tempos, pecando contra o Salvador do mundo. Conduzireis Israel ao erro, e o vosso pecado atrairá o grande castigo de Adonai. Agireis impiamente em Israel, e Jerusalém não suportará mais vossa maldade. O véu do templo rasgar-se-á de sorte a não mais ocultar os vossos opróbrios. Então sereis entregues aos pagãos como prisioneiros e passareis a ser objeto de ultraje e maldição.
a casa que Adonai escolherá para si chamar-se-á Jerusalém, como relata Enoch no livro dos Justos. Capítulo 11. Quando escolhi uma mulher para mim, eu tinha 28 anos, e ela se chamava Melchá. Concebeu e deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Gerson. Nós éramos estrangeiros na terra, e Gerson significa ser estranho. A respeito dele, vi que não seria um homem de primeiro plano. Cahat, porém, nasceu no 35º ano, no momento do nascer do sol. Numa visão, foi-me mostrado que ele estaria unicamente entre os grandes da comunidade. Por esse motivo, dei-lhe o nome de Cahat, isto é, princípio do ensinamento majestoso. E ela deu-me um terceiro filho, Merari, que significa minha amargura, e de fato veio a morrer. Depois nasceu-me Jochebed, na terra de Mitzraim, quando eu contava 64 anos de idade. Naquele tempo, eu gozava de alto conceito junto aos meus irmãos. Capítulo 12. Gerson tomou mulher, e esta gerou-lhe Lomni e Semeio. Os filhos de Cahat são Amram, Isachar, Hebron e Oseel. Os filhos de Merari são Moli e Moses. No meu 124º ano de idade, Amram tomou minha filha Jochebed por esposa. 8 anos eu tinha quando entrei na terra de Canaã e 18 quando liquidei Siquém. Aos 19 anos, eu era sacerdote. Casei-me com 28 anos. Aos 40 anos, cheguei ao Egito. Vós, meus filhos, vós sois a terceira geração. E Yosef morreu quando eu contava 118 anos de idade. Capítulo 13. Meus filhos, recomendo-vos que temais a nosso Adonai Elohim de todo o coração. Portanto, andai com simplicidade nos caminhos da sua lei. Instruí também os vossos filhos em muitos conhecimentos, para que gozem de discernimento durante toda a sua vida e possam ler constantemente a lei de Elohim. Pois todo aquele que conhece a Torá será honrado, e não será considerado estranho onde quer que vá. Adquirirá muitos amigos que os estimarão ainda mais do que os próprios pais. E muitos homens quererão servi-lo e ouvir a Torá de sua boca. E praticai a justiça sobre a terra, meus filhos. Praticai para que possais receber a recompensa dos céus. E semeai o bem em vossa alma para que possais achá-lo em vossa vida. Pois se semeardes o mal, colhereis apenas tristeza e aflição. Conquistai a sabedoria com todo zelo no temor de Elohim. Pode-se cair prisioneiro. Cidades podem ser destruídas, terras, ouro e prata e qualquer bem podem perder-se, porém a sabedoria não pode ser tirada do sábio. Seja ela pela cegueira da maldade, seja pela pertinácia do pecado. A sabedoria enaltece o sábio, inclusive junto aos seus inimigos. Quando em terra estranha, para ele, pátria. Entre os próprios inimigos, ainda encontra um amigo? Quem aprende isso e põe em prática, senta-se no trono com os reis como Yosef, vosso irmão. Capítulo 14. Eu li, meus filhos, num escrito de Hanor, que vós futuramente caireis em pecado diante de Adonai, procurando toda espécie de maldade, tornando-vos objeto de zombaria diante de todos os pagãos. Todavia, nosso pai Israel ficará isento dos sacrilégios dos sumos sacerdotes que haverão de pôr as mãos no Salvador do mundo. Aos olhos de Adonai, o céu é mais puro que a terra. Assim vós também, luminares de Israel, sede mais puro do que todos os pagãos.
Se vós mesmos estiverdes nas trevas, em virtude do vosso pecado, que poderão fazer os cegos pagãos? Atraireis maldição sobre o vosso povo, pois repudiais a luz da Torá, que a todos deve iluminar, dando mandamentos totalmente contrários aos mandamentos de Elohim. Roubai as oferendas de Adonai, retirando as suas melhores partes, para comê-las despudoradamente com as meretrizes. Ensinai os mandamentos de Elohim por ganância de lucro, e desonrais mulheres casadas. Violais as virgens de Jerusalém. Vos unis com prostitutas e adúlteras, vos misturais com as filhas dos pagãos, querendo purificá-las com purificações ilícitas. Assim, vossos relacionamentos aproximam-se dos de Sodoma e Gomorra. Vos ufanais com o sacerdócio e quereis ser mais do que os outros. Mais que isso, vos colocais acima dos mandamentos de Elohim, pois que zombais das coisas sagradas com mesquinharias e zombarias. Capítulo 15. Por esse motivo, o templo escolhido por Elohim ficará deserto e impuro. Sereis como prisioneiros diante de todos os pagãos. Para eles sereis um horror, um opróbrio, e a vergonha serão o vosso quinhão no julgamento justo de Elohim. Quem olhar para vós alegrar-se-á com a vossa desgraça, e se não fosse por nossos pais Abraão, Isaac e Jacob, um só, sequer, da minha estirpe restaria sobre a terra. Capítulo 16. Li também no livro de Hanor que andareis desencaminhados pelo período de 70 semanas. Nesse tempo havereis de envergonhar o sacerdócio e profanar as oferendas, renegar a lei, desprezar as palavras dos profetas e perseguir homens bons e odiar os pietosos, e execrar as palavras dos crentes. Um homem que renovará a Torá pela força do Altíssimo será para vós um corruptor, e finalmente será morto em meio ao ódio. Em momento nenhum será reconhecida a sua dignidade, assim permitireis que o sangue inocente recaia sobre vossa cabeça. E por causa dele, o vosso santuário ficará vazio e profanado até os seus fundamentos. Então não haverá mais lugares sagrados para vós, e sereis amaldiçoados e dispersados entre os pagãos, até que ele uma vez mais vos procure e vos recolha pela sua bondade, pela emuná e pela água. Capítulo 17. Ouvistes falar das 70 semanas. Ouvi agora também sobre o sacerdócio. Em cada um dos jubileus surgirá um sacerdócio. O primeiro a ser ungido sacerdote no primeiro jubileu. Será ele, grande. Ele fará com Elohim como a um pai, e o seu sacerdócio ao lado de Adonai será completo. Ele surgirá para a salvação do mundo no dia de sua alegria. No segundo jubileu, o ungido será acometido de tristezas pelos bem-amados. Contudo, seu sacerdócio será honrado e por todos enaltecido. O terceiro sacerdote também conhecerá a tristeza. O quarto viverá na aflição. Recrudescerá contra ele a impiedade generalizada. Todos em Israel odiarão o seu próximo. O quinto assumirá num período de trevas. O mesmo acontecendo com o sexto e o sétimo. Com o sétimo, todavia, instaurar-se-á uma profanação que não posso descrever diante dos homens. Mas aqueles que a praticam sabem. Por isso, eles serão feitos prisioneiros e serão espoliados. Sua terra e seus bens serão saqueados. Na quinta semana, voltarão para a terra desolada, e ali reerguerão a casa de Adonai. Igualmente, na sétima semana, aparecerão sacerdotes, adoradores de ídolos, cobiçosos, arrogantes, ímpios, luxuriosos, irracíveis, pederastas e praticantes da bestialidade. Capítulo 18. Uma vez castigados por Adonai, ele suscitará para o sacerdócio um novo sacerdote. A ele serão reveladas todas as palavras de Adonai Elohim. Ele impedirá, em muitas oportunidades que sobrevenham um julgamento justo,
sobre a terra. Eis que a sua estrela brilhará no céu, semelhante à de um rei. A luz da sabedoria resplanderá como o sol do meio-dia. Será exaltado no mundo inteiro. Ele brilhará como o sol sobre a terra. Dissipará todas as sombras que nela existem e por toda parte reinará a paz. Nos seus dias, os próprios céus rejubilar-se-ão. A terra se alegrará e exaltarão as nuvens. Naqueles dias, o reconhecimento de Adonai derramar-se-á sobre a terra como águas nos mares. Com ele, alegrar-se-á igualmente os melahims da majestade que estão na presença de Adonai. Os céus abrir-se-ão e do santuário da majestade descerá sobre ele a santidade numa voz paternal, como a de Abraão e Isaque. A presença do Altíssimo ser-lhe-á adjudicada, e o roar do entendimento repousará nele. Da mesma forma como o roar da santidade, ele transmitirá realmente aos seus descendentes a majestade de Adonai para sempre. Todavia, não será sucedido por ninguém até os tempos mais distantes. No seu reino, os pagãos sobre a terra crescerão em conhecimento, iluminados pela bondade de Adonai. Nos seus sacerdócios cessarão os pecados. Não haverá mais o mal da desordem e da anarquia, e os justos encontrarão nele a paz. Ele mesmo abrirá as portas do paraíso, afastará a espada que foi brandida contra Adão, e aos santos dará de comer da árvore da vida. Sobre eles repousarão o roar da santidade. Ele acorrentará Belial e dará aos seus filhos o poder de enfrentar os roars malignos. Adonai alegrar-se-á com seus filhos, e seus bem-amados gozarão de seu beneplácito eterno, e com isso exultarão Abraão, Isaque e Jacó. Eu também me alegrarei, e todos os santos cantarão de júbilo. Capítulo 19. Com isso, meus filhos, ouvistes tudo. Escolhei pessoalmente entre as trevas e a luz, ou a Torá de Adonai, ou as obras de Belial. Seus filhos responderam-lhe: Nós queremos viver segundo a Torá diante de Adonai. Seu pai disse-lhes: Elohim é testemunha. E testemunhassem também os melahims. Vós mesmos, como eu, também somos testemunhas das palavras de vossa boca. Disseram-lhe então os seus filhos: Sim, nós somos testemunhas. Com isso, Levi encerrou as suas exortações aos seus filhos. Estirou suas pernas no leito em que jazia e foi levado para junto de seus pais. Após ter vivido 137 anos, depositaram-no em uma urna e mais tarde foi sepultado em Hebrom, ao lado de Abraão, Isaque e Jacó.